começando. O Denis, seja bem-vindo, Denis. O William, o parceiro, uma boa noite. Tá? Vamos que vamos. Vamos falar então como que começou, para você que vai assistir de repente a gravação. O tema dessa live será como a origem do Sem Vergonha Digital. Por que eu comecei a falar disso, do Sem Vergonha Digital? Como perder a vergonha para começar a gravar vídeos, fazer lives e assim começar a prosperar no digital, ok? Então, para você que entrou aí agora, Ana Soares, eu vou estar aqui alternando entre o Instagram e YouTube, tá bom? Se você quiser fazer pergunta, faça pelo YouTube, que é mais fácil para eu responder, não precisa ficar mexendo aqui no celular, ok? Vamos esperar o pessoal entrar para a gente dar início. Enquanto isso, vai apertando o coraçãozinho. Aí a gente consegue levar aí essa live para mais pessoas. E em instantes a gente começa de fato no conteúdo aqui para honrar as pessoas que começaram na hora. Seja bem-vinda, Lorena, tudo jóia? Quem aí entre vocês, tanto aí no YouTube quanto aqui no Instagram, já perdeu alguma oportunidade por causa da vergonha? Quem gostaria de gravar vídeos, fazer stories, fazer lives, mas não faz por causa desse sentimento de vergonha, de se sentir acanhado, deixa a timidez tomar conta e você não consegue aí colocar a sua mensagem, não consegue sequer fazer um stories, ou faz, mas parece que o coração já vai sair pela boca, parece que vai ter um ataque, uma síncope, aquela coisa de, assim, o coração vai sair pela boca e você não vai conseguir falar, vai travar, né? Fala, professor Luiz Neto, tudo jóia? O professor do Leitura Veloz, a Camille, seja bem-vindo. Vamos falar então um pouco dessa história e como você pode começar a dar os primeiros passos para superar essa vergonha. Tá? Se tiver alguma pergunta, manda, acessa o link que está na bio, vem para o YouTube, para você faz a pergunta lá que é mais fácil. Se você não quiser ir para lá, você pode fazer aqui, aí vai ser um pouquinho mais difícil para acompanhar, que eu estou fazendo esse teste aí de fazer ao vivo em duas plataformas diferentes. Tá? Ok? Fala, Luiz, tudo jóia? Fala, Luiz, você tem algum aluno da Leitura Veloz que já deixou de gravar algum conteúdo por causa da vergonha? Sente vergonha? Você já sentiu vergonha de falar em público, Luiz? Comenta aí com a gente. Vamos lá. Ok, então vamos começando. Quem chegar depois, a gente, se for necessário, a gente dá um feedback, faz uma retrospectiva. Bom, não parece, mas eu sempre fui muito tímido, desde pequenininho. Logo lá na primeira infância, era uma criança meio gordinha, tinha aí a questão de os meus pais serem vergonhosos, e isso faz como normalmente a gente, nessa primeira infância, espelha muito as pessoas que estão mais próximo da nossa convivência, mais próximo aquelas pessoas que têm autoridade sobre a gente, e é assim também que se começa a construir as crenças. É lógico que não vai dar para explorar tudo isso hoje, o assunto crenças é um assunto muito profundo, a gente vai falar bastante disso nessa sequência de lives que a gente vai fazer semanalmente. Mas, para você entender, se você é vergonhoso, se você sente vergonha de gravar vídeo ou outras coisas, porque quem normalmente tem essa dificuldade, sente esse constrangimento em se expor diante da câmera, também tem esse mesmo sentimento diante de um público, ou seja, um grupo de pessoas no trabalho, uma reunião de trabalho, seja para fazer uma palestra, seja para dar aula. Porque esse sentimento está presente. A vergonha está presente em todas as pessoas podem sentir vergonha. Nesse sentido de acanhamento, mas também sentir vergonha num outro sentido, que é no sentido de
se constranger ou se sentir envergonhado em virtude de algo desonroso que praticou, a prática de um ato vexatório. A vergonha pela reprovação social, pela sua conduta, ou o próprio sentimento de arrependimento, de não se sentir bem com aquilo mesmo e você se sente envergonhado. Não é desse tipo de vergonha que a gente está falando. É lógico que também é importante, mas a gente está falando daquela vergonha que acontece, desse sentimento, mesmo você não tendo feito nada, mesmo você ainda sequer ter errado numa live, sequer ter errado na gravação de um vídeo, e você já projeta aquilo e já se sente envergonhado antes e não consegue desenvolver, não consegue elaborar a sua mensagem de forma organizada, de forma concatenada. Você se sente totalmente travado. Tá? E se confunde muito com o medo, porque na verdade o medo provoca essa vergonha, ou a vergonha provoca esse medo. E o medo de falar em público, o medo de se expor, é um dos maiores medos da humanidade. Então, se você tem esse sentimento, não se preocupe, você está bem acompanhado, você está muito acompanhado, na verdade. Aqui o pessoal está vindo pro YouTube, o William, boa noite, a Ana Carolina já até fez uma pergunta aqui, ó. Afinal, qual o ponto de partida para que eu possa eliminar a vergonha e conseguir gravar bons vídeos? Excelente pergunta. E eu vou pedir só um pouquinho de paciência, porque eu vou contar um pouquinho de como eu venci essa vergonha, porque a partir da minha história já é um ponto de partida para você perder a sua e começar a gravar um vídeo e quem sabe gravar logo depois dessa live, ou pelo menos fazer um stories, tá bom? Um story. Okay? Bom, então como eu estava dizendo, aí se hoje olhar para as duas câmeras aqui, a gente fica até um pouco meio perdido, tá? Aí que você testa se você realmente perdeu a vergonha ou não, porque se fosse há alguns anos atrás, já estaria totalmente embananado, eu teria travado aqui. Então, se eu conseguir, você também consegue. E como que você vai fazer isso a partir de hoje? Tá? Vamos lá, então assim, eu estava te falando que eu era muito tímido, era muito vergonhoso. E por causa de diversos fatores, algo que acontecia lá na infância. Meus pais eram muito tímidos e meu pai era uma educação muito rigorosa. Aquele que... meu pai e minha mãe também não deixava me manifestar, não deixava me expressar, cobrava-se muito de mim, né, em relação ao comportamento e tudo mais, e não fazê-los passar vergonha, porque como eles eram vergonhosos, eles são vergonhosos, então eles já temiam o comportamento de uma criança em ambientes com outras pessoas, com mais gente, e repreendia antes mesmo para que eles não se sentissem envergonhados. Talvez você já tenha passado por isso. E isso faz com que iniba a criatividade, inibe a criatividade da criança, a iniciativa. E aí a criança ela vai crescendo mais acanhada. Então isso aconteceu comigo nesse sentido. Eu fui crescendo muito vergonhoso, muito vergonhoso. E um fato marcante que eu trabalhei depois, por que eu estou te contando isso? Porque um dos primeiros passos, como a Carol perguntou ali para você começar a desenvolver isso, é justamente fazer uma retrospectiva, pensar como que era a sua infância. Você sofreu bullying? Você era uma pessoa que tinha uma baixa autoestima? Ao se comparar com outras crianças, você se sentia diminuído, mais feio, não gostava da sua voz? E começar a compreender isso para aceitar, ok? Bom, e aí eu tinha mais ou menos uns 10 anos, depois de fazendo todo esse trabalho de voltar a lidar com isso para que eu pudesse desenvolver, percebi que lá na minha infância, uma vez uma reunião de família, em que estava todo mundo presente, eu estava na sala e eu fiz algum comentário, e eu lembro como se fosse hoje, a repressão do meu pai: cala a boca, moleque, você só fala besteira. E naquele instante eu calei a boca. E aí, meu pai não fez por mal, né? Vou falar um pouco disso daqui a pouquinho. Não existe. Ele fez o que ele podia fazer.
Meu pai é referência. Mas de acordo com a educação que ele teve e com o estado emocional que ele vivia, porque ele também era tímido, ele achou que estava fazendo o bem. Mas internamente eu representei aquilo como um trauma, no sentido de que, peraí, eu só falo besteira. Como é que eu vou abrir a boca? E aí é assim que se constrói as crenças. E a partir de outros fatos que vão reforçando aquele fato que eu internalizei como algo ruim, vai sedimentando aquilo que você vai construindo a sua autoimagem com base nessas experiências passadas. A sua autoimagem é formada assim. O seu falso eu é formado dessa maneira. E aí, ok, passou aquilo. E aí eu lembro, depois, algum tempo depois, tinha que fazer uma apresentação na escola, que era ler um livro. E você resumia esse livro e depois apresentava o seu resumo no livro. A desenho está colocando, várias vezes eu já ouvi isso, e é muito comum mesmo. E aí você faz assim, eu fiz assim na época, eu estudei pra caramba. Nossa, como eu estudei, porque tinha que apresentar, porque eu já tinha aquele trauma de só falar besteira, de abrir a boca para só falar besteira. Então eu tinha que me preparar bem para poder fazer aquilo e fui morrendo de medo de fazer aquela apresentação. E aí o que aconteceu? Eu escrevi tudo o meu resumo e na hora de falar, eu comecei a ler aquele resumo. Eu olhava e lia, morrendo de vontade para que aquela apresentação acabasse logo. Antes disso, eu torcia para que no dia a professora faltasse e não tivesse que fazer aquilo e ela esquecesse daquilo. Como tudo vergonhoso acontece quando tem que fazer um trabalho na escola ou quando está procrastinando aí para gravar um vídeo ou fazer uma live. Fica torcendo para aquele dia não chegar ou para algo acontecer e para aquilo e ela ter uma desculpa para não fazer, para não enfrentar. Mas isso não aconteceu, eu tive que enfrentar. Chegou a minha vez de falar. E aí eu comecei a falar. Comecei a falar, porque morrendo de vontade de acabar logo. E aí, quando eu acabo, em vez de ir a professora, né, professora de português, que deu o trabalho, ela fala assim, nossa, Ronaldo, parabéns pelo seu esforço, você realmente deu o livro inteiro, preparou um resumo, e conseguiu apresentar, venceu a sua timidez, a sua vergonha. Meus parabéns. E depois, sozinho, ela falasse, nossa, você nem respirou para falar, você ficou muito afobado, não precisava disso, ou aquilo. Desse um feedback. Não, o que ela fez? Nossa, Ronaldo, eu achei que você ia morrer porque você nem para respirar. Segundo momento. E como que uma criança internaliza isso? Eu abro a boca para falar besteira, experiência negativa relacionada ao pai, uma autoridade, ou eu vou morrer porque eu não consigo sequer respirar, não consigo parar para respirar. Uma outra experiência negativa relacionada a outra autoridade que forma as nossas crenças, que é fundamental para a formação aí da nossa identidade, que é a professora. Eu estou mudando de câmera, tá? Para quem entrou agora, porque eu estou fazendo pela primeira vez aqui uma live simultânea no YouTube e no Instagram. Então, se você quiser fazer perguntas, eu vou colocar aqui. Acesse o link que está na bio, você que está no Instagram, e vá para o YouTube, que fica mais fácil para eu ler as perguntas lá, porque eu estou no YouTube aqui transmitindo pelo computador. Tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, formou duas experiências negativas e houveram outras que reforçou, que numa outra oportunidade para a história não ficar muito longa, para a gente entrar aqui para sequência ao que eu programei para você. Oi, Patrícia, tudo jóia? A Patrícia é a especialista em comunicação, minha parceira. A gente está projetando algumas coisas para a gente fazer junto aí mais para frente. Já tem uma live junto programada para nós fazermos juntos. Seja bem-vinda, viu, Patrícia? Tenho certeza que você vai contribuir bastante aí com a live. Então, assim, essas duas experiências e outras que eu vou contar aí ao longo dessa jornada, de lives que a gente vai fazer semanalmente, foi formando essa crença, reforçando essa vergonha de falar em público, de se expressar, que eu tinha que resolver. Porque enquanto eu estava
era criança, tudo bem. Não fazia falta nenhuma essa falta de iniciativa para falar. Não me trouxe nenhum prejuízo aparente, porque se eu tivesse sido uma criança mais comunicativa, com certeza eu teria desenvolvido a comunicação mais novo e teria perdido menos oportunidade. E aí, nessa esteira, quando chega a adolescência, você começa a perceber que isso começa a te fazer falta. Essa vergonha, porque influenciou no aspecto de relacionamentos, de como que eu vou arrumar uma namorada com essa vergonha toda? E aí você vai na onda dos amigos para chegar no primeiro menino. Eu comecei a beber muito novo, não que virei um alcoólatra, nada disso, mas que acabou prejudicando depois no vestibular, na fase que eu estava estudando muito, era muito bom aluno, e por aí vai. Mas chegando na fase adulta, como que isso me prejudicou até eu chegar nessa fase de gravar vídeos? Bom, primeiro porque, mesmo sendo um dos melhores alunos da faculdade, ter passado logo de cara na OAB, e muito bem nas provas de primeira fase, eu percebi que quando chegava na segunda fase, eu me boicotava por um medo inconsciente das provas orais na tribuna. Prova que eu sou procurador do município, né? Hoje eu estou recentemente a receber um convite do prefeito de São José do Rio Preto para assumir a diretoria da Escola de Gestão Pública, o que me deixou muito, muito honrado, porque foi justamente a capacidade de comunicação, de ajudar as pessoas dando treinamento, que fez com que me indicasse, eu fosse convidado para esse cargo super importante, para a Escola de Gestão, que o prefeito está colocando muita fé para ajudar a aumentar a eficiência do serviço público. Mas nem sempre ela me trouxe oportunidade. A deficiência na comunicação me tirou oportunidades, como, por exemplo, a própria autossabotagem no concurso público. E aí, foi para isso eu descobri depois. Graças a Deus eu passei no concurso de procurador, que não tinha prova oral, né? Mas eu tinha que enfrentar juiz na audiência, tinha que enfrentar outros procuradores em outras audiências, procurar promotores de justiça, grandes advogados. E aí foi quando eu coloquei, e aí, Francisco, tudo jóia? Foi quando eu percebi que eu ia para as audiências quase morrendo de vergonha, quase morrendo de um ataque cardíaco. Sabe? Ia porque tinha que fazer. Então a própria profissão fez que eu enfrentasse aquilo e praticasse. Aí já vai a primeira dica, de uma certa maneira, mas sem método ainda. Eu fui procurar aí cursos de oratória. E aí, digo para vocês, os cursos de oratória que eu fiz foram bons. Eles deram todas as técnicas que eles prometeram. Mas o que eu percebi? Que, na verdade, se você tem esse sentimento de vergonha, você sequer consegue lembrar das técnicas para usá-las numa apresentação. Porque o estado emocional ele se altera tanto por causa da vergonha, o efeito fisiológico provocado pela emoção, o aumento do número, da quantidade de adrenalina na sua corrente sanguínea, né, do nível de cortisol sobe tanto que você não lembra da técnica. Falei, nossa, mas espera aí, não tá. A questão não é só técnicas para falar em público. Claro que elas são importantes, mas eu preciso de algo a mais. Elas não funcionam enquanto a pessoa não superar esse medo. Seja para gravar um vídeo, seja para fazer uma apresentação numa reunião. Isso não é isso que ela vai conseguir, que ela vai fazer com que ela perca a vergonha. Ela pode ajudar, mas não vai resolver. Nesse sentido, deixou muito a desejar. Eu sabia todas de cor, mas e na hora de entrar no campo de batalha? Na hora de ir para trás da câmera e ter que gravar um vídeo e você não conseguir usar, você já projetar um futuro. Aí foi quando eu percebi, peraí, né? Lá em 2016, quando eu resolvi, lá num curso de liderança que eu fiz, já me preparando para assumir o cargo de chefe da coordenadoria administrativa da Procuradoria-Geral do município, que eu descobri o coaching, a PNL, que eu falei, nossa, é com isso que eu quero trabalhar. É isso que eu quero levar ao público, é isso que eu quero
ajudar as pessoas a fazer um planejamento, estabelecer metas, superar, ter mais disciplina, ter mais foco para conseguir atingir os seus objetivos. E aí eu comecei a fazer. E individualmente estava indo muito bem. Só que para alavancar os negócios, para atingir mais gente, eu tinha que ir para a internet. Já fazia audiência, já fazia sustentação oral, eu já tinha, de uma certa maneira, ali, superado de vez, ainda que quando eu fosse para trás de uma tribuna, ainda sentia muito aquele frio na barriga. E ele não vai desaparecer totalmente, e ele é bom. Né? Ele é bom porque ele faz você se preparar mais, ele faz você se importar mais com aquilo, se preparar, organizar melhor aquilo que você vai falar. Então, aquele friozinho na barriga significa que você é humano e você se importa com o outro, que é uma das técnicas que eu vou te dizer hoje para os primeiros passos para você superar essa vergonha e começar a gravar vídeos. Ok? Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que ir para o digital, tenho que começar a fazer vídeos para o YouTube. E aí o que aconteceu? Eu percebi que eu ainda não tinha superado essa vergonha totalmente. Porque, por incrível que pareça, para muitas pessoas, eu era uma delas, às vezes encarar o próprio celular é mais difícil do que fazer uma palestra. Porque eu já estava fazendo palestra. E aí eu sentia muita dificuldade em fazer vídeo. Eu gravava um vídeo, para gravar um vídeo de 3 ou 4 minutos, eu levava 40 minutos, quer dizer, 30 minutos, e muitas vezes eu sequer publicava. Aí eu percebi, peraí, como é que eu posso desenvolver isso? Como é que eu posso usar as técnicas de coaching que eu já usei para muita coisa aqui que fez eu alavancar essa jornada no mundo digital para, de fato, fazer isso por meio de um método? Porque assim, ó, você pode perder vergonha de duas maneiras. A primeira é encarar de vez, pegar um celular e já fazer uma live ou fazer uma palestra sem método mesmo, e aí você corre o risco, igual me relatou uma vez um coach de uma mentoria que eu fiz, em que ele falou que ele, no meio de um curso de oratória, a pessoa insistiu para que ele falasse, ele travou, né, o Juliano, eu estou falando porque ele permitiu falar isso na época, ele deu essa permissão, ele travou, e aí o que aconteceu? Ele foi embora e sequer concluiu o curso de oratória que estava fazendo. Então, para algumas pessoas, encarar de uma vez vai, porque ela já tem isso dentro dela. Então, ela pode ir com tudo. Para outras não funciona e pode ser mais uma experiência negativa que vai reforçar aquela autoimagem de ser uma pessoa fraca para se expor, e aí ela vai ficar ainda mais constrangida numa ocasião que ela tenha que se expor novamente. E uma outra maneira de você fazer isso é com o método, que é justamente o que eu quero ajudar vocês. Para que você vá fazendo o quê? Vá perdendo essa vergonha de modo seguro, colocando aí na sua mente subconsciente experiências positivas para que você vá tornando o efeito daquelas experiências passadas menores e reforçando a sua confiança através de novas experiências boas, e assim você vai ganhando confiança, vai eliminando essa timidez ou controlando essa timidez, e aí você vai aos poucos se sentindo mais confortável para falar. Porque na verdade, você não tem medo de gravar. Você tem medo do que as pessoas vão falar do seu vídeo, vão falar de você a partir daquilo que você falou no vídeo. Você não tem medo de fazer uma palestra, de fazer uma live. Você tem medo de falhar, de travar no meio de uma live. Você tem medo de não dar ninguém na sua live. E você fica, as pessoas vão rir de mim porque não deu ninguém. Você tem medo de alguém fazer uma pergunta para você e você não souber responder. Então você tem medo do que pode acontecer numa situação que você se expõe. E aí, o que você acontece? Por causa desses condicionamentos passados, você se acostuma com esse ganho de
de não correr o risco, de não se expor, de não falhar, mas aí qual o outro lado da moeda? A longo prazo, a médio e longo prazo, isso vai gerando um sentimento de frustração e você vai se sentindo ainda mais envergonhado. Aí vem aquele segundo sentido de vergonha, vergonha de si mesmo, de não conseguir, de ser uma pessoa, entre aspas, limitada, porque não existe pessoas limitadas, existe recursos, estados emocionais limitados. Tá? E aí você vai eliminando, você vai reforçando ainda mais essa autoimagem negativa de você como orador e você aí desiste. Tá? Você desiste de gravar o vídeo, desiste de prosperar na internet. E aí você já deve ter percebido que as pessoas que prosperam na internet são pessoas que estão se expondo a todo momento, que estão gravando vídeo em várias plataformas nas redes sociais a todo instante, gravando e disponibilizando. São pessoas que começaram com vídeos que tiveram pouca repercussão, mas que hoje estão aí com vídeos que viralizam. E aí você começa a ver isso e fala assim, nossa, mas eu também quero isso para minha vida. E você se sente mal porque você não conseguiu superar a vergonha. Faz sentido isso, gente? Dá um joinha aí para mim, para você falar se faz sentido o que eu falei até agora. Por quê? Eu tinha que vencer isso. Então, se fazer outros cursos de oratória não ia funcionar, porque mais técnicas não ia fazer com que eu conseguisse gravar um vídeo, conseguisse superar essa vergonha para começar a fazer lives, aparecer ao vivo, fazer stories no Instagram e em outras redes sociais, eu tinha que criar um mecanismo. Então, por que não usar o que eu estou usando para meus coaches em outros objetivos, usar isso para mim mesmo, nesse aspecto de fazer isso por meio das redes sociais, porque presencialmente eu já fazia, já dava palestra. Tá? Comecei a fazer. E vai. Né? Porque já tinha um preparo emocional. Mas o que acontece quando você ainda não elimina esse sentimento de vergonha? Quando você ainda não aprende a controlar. Mesmo que você comece a gravar vídeos, fazer um ou outro stories, fazer uma ou outra live, você parece que você sequer é merecedor daquelas pessoas que estão ouvindo. Porque o sentimento de vergonha faz com que você se compare a outras pessoas, você exija muito de si mesmo, exija muito, você nunca acha que aquilo que você está fazendo está bom, e aí você traz à tona o que as pessoas conhecem como a síndrome do impostor. Aí você começa a pensar assim, nossa, mas será que algumas pessoas, mesmo eu falo porque eu senti isso no começo, mesmo algumas pessoas falam, Ronaldo, seu processo de coaching ajudou a minha vida, eu passei no concurso público, eu passei na prova de residência, eu comecei a deslanchar no meu negócio, eu comecei a gravar vídeos, e aí você, mesmo assim você fica, mas será que, né, aquela sensação que você vai ser descoberta a qualquer instante? Talvez o que está te impedindo, se você não lidar com isso, mesmo que você esteja gravando o vídeo, você vai começar a perceber. Por quê? Porque você transmite isso na sua linguagem corporal. Aí não passa confiança para si mesmo, não passa confiança para os outros. A pessoa não vai sentir firmeza naquilo que você está falando. Antes você faça uma apresentação impecável. Tá? A Carol colocou aqui, ó, faz sentido sim. Tá? Aí, olá Jonas, tudo jóia? Seja bem-vindo. A gente está falando aqui, eu contei um pouco da minha história de como eu superei a vergonha de falar em público, de gravar vídeos, e como você pode começar a fazer isso já. Tá? Eu vou dar alguns passos que eu segui inicialmente e outros que a gente vai fazer nas sequências de lives aí para você superar essa vergonha, começar a gravar vídeos e aí prosperar nas redes sociais, se este for o seu desejo. Se não for, falo que
quando você supera a vergonha, você não está superando apenas para redes sociais, você está superando a vergonha para a vida. Porque não há nada pior do que você estar numa reunião, ter algo a dizer, ter uma ideia e ficar com vergonha de colocar. E como tudo está aí no inconsciente coletivo, aí outra pessoa depois, às vezes menos competente que você, dá aquela ideia, ganha os louros de ter tomado aquela iniciativa e você que sabia fazer aquilo se sente ainda mais diminuído porque você não teve coragem de levantar a mão. Então não é só perder a vergonha para gravar vídeos, é perder a vergonha para a vida. Okay? Desenvolver a comunicação vai te abrir as portas para tudo na vida. Tá? E como que eu comecei a fazer isso aplicando em mim mesmo, estabelecendo essa metodologia em alguns pilares para que você possa usar disso e aplicar em si mesmo e começar a fazer também. Tá? Aqui o Riso deu um joinha. Obrigado, Riso. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se você quiser fazer alguma pergunta, às vezes, mais extensa, acesse o link que está na bio, vá para o YouTube, que fica mais fácil para eu te responder lá, que fica mais fácil para eu ler, tá ok? Porque às vezes passa aqui no Instagram. Bom, vamos lá. Então, assim, para você desenvolver isso, você tem que desenvolver... vou fazer um belo apanhado, depois eu começo a te dar esses passos, tá? O máximo que for possível dentro dessa live para você aplicar. Depois você manda aí um direct para falar se você conseguiu aplicar ou não. O que faltou? Para que na sequência a gente te dê a ajuda que você precisa para colocar tudo isso em prática. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar assim: a minha vontade de perder a vergonha tem que ser maior do que a vergonha. Porque se ela não for, você fica preso, tá, aos benefícios que esses condicionamentos, essas crenças que te impedem de se expor, porque você não passa, você não corre perigo do ridículo, você fica apegado a isso, o seu falso eu, que é criado por esses condicionamentos, decorrentes dessas experiências passadas negativas que eu falei no início, e você não vai tomar essa decisão. Porque tanto ir, encarar de uma vez e ir com tudo, quanto ir com base numa metodologia, você precisa tomar essa decisão. E para tomar essa decisão, a sua vontade de vencer tem que ser maior do que a vergonha. E como que você vai saber se essa vontade é maior ou não? Assim, você pode fazer a seguinte pergunta para você: se eu pudesse fazer qualquer coisa, sem qualquer limitação, o que eu faria agora? É lógico que você vai colocar assim, você vai responder: viajar, às vezes ficar mais tempo com a minha família. Mas entre as 5 possíveis respostas, teria que estar... eu começaria a fazer lives uma atrás da outra e a compartilhar tudo que eu sei com as pessoas para ajudar a para transbordar nas vidas das pessoas, para ajudá-las a conseguir atingir seus objetivos. Isso tem que estar dentro dessa resposta para você tomar essa decisão. Tá? Se eu pudesse fazer qualquer coisa, o que eu faria agora? Tem que estar dentro dessas coisas. Gravar vídeos, superar a vergonha, para você ter certeza que isso é algo que você realmente quer. Ter ciência que você quer superar isso. Outra coisa é fazer uma lista de quantas oportunidades você já perdeu por causa dessa vergonha. Quantas oportunidades você ainda vai perder por causa dessa vergonha, esse sentimento de não conseguir se expor,
de projetar o pior cenário, a gente vai desenvolver um pouco mais isso nas lives futuras, de projetar um cenário, o pior cenário, e não dizer sim para um convite para fazer uma live, não dizer sim para fazer uma série de vídeos sobre um determinado assunto. Tá? Então tem que ser maior, você tem que tomar essa decisão, e decisão vem de decidere, do latim decidere, que significa cortar, que é não ter alternativa. Sem essa decisão, você vai continuar vivendo de condição. Você vai continuar apegado às suas experiências, às suas historinhas, para você justificar essa limitação que não é sua. Ela é do seu falso eu, ela é dos seus condicionamentos, ela não é sua. É porque você se distanciou de quem você realmente é. O primeiro ponto é esse. Por que eu falo isso? Porque todos nós, eu acredito nisso, porque eu não ficava inconformado com os cursos de autoajuda. Temos dentro de nós a identidade do seu eu comunicador. Você precisa ativá-la para melhorar o seu mindset de comunicação, mudar o seu modelo mental de comunicação para que você possa aí fazer uma live, gravar um vídeo com naturalidade, sendo simplesmente quem você é. Ok? Então, decisão. Primeiro passo, decisão. Você tem que decidir isso. O segundo passo para você começar a superar essa vergonha, você tem que começar a se ver, imaginar, parar um instante e fazer uma mentalização. Por que eu falo isso? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela trabalha com imagens mentais. E uma pessoa vergonhosa, normalmente ela não consegue se ver nessa situação. Quando eu peço para algumas pessoas, tem a oportunidade de fazer esse exercício, seja num coach individual, ou seja numa mentoria em grupo, muitas relatam que, Ronaldo, eu não consigo me ver fazendo isso. Eu lembro, logo quando eu comecei lá, eu fiz meu primeiro curso de treinador comportamental, que a gente fazia uma atividade de emotização, a gente usa isso dentro de Strava, que é conseguir sentir exatamente como se você já tivesse feito, realizado aquilo. Eu normalmente não conseguia ver meu próprio rosto. Isso há 5 anos atrás. Por isso eu estou te falando isso. Então, é treino. Você tem que fazer essa mentalização, essa ativação cerebral através de alguns minutos de silêncio, para você silenciar seus pensamentos, silenciar o seu falso eu, para você se conectar com a sua verdadeira essência, com o seu verdadeiro eu, acionar a sua identidade comunicativa, e aí sim você conseguir projetar isso, você já fazendo e sentindo como isso já estivesse acontecendo agora, colocando, sentindo as emoções, se vendo, ouvindo, como se já estivesse acontecendo agora. Fica tranquilo que nas próximas lives eu vou te ensinar, vou fazer uma indução com você, né, para que você consiga ir treinando isso. A gente vai fazer essa ativação cerebral, essa mentalização, essa emotização. Tá? Eu vou te ensinar como fazer isso, a gente vai fazer isso ao vivo, inclusive. Okay? Bom, Ronaldo, então já tomei a decisão, eu quero isso para minha vida, comecei a treinar isso. Boa noite, Conceição, tudo jóia? Seja bem-vinda aí às lives, a gente está retomando as lives. E eu contei um pouquinho da minha história, a gente está falando aqui alguns passos para você superar essa vergonha. E a Conceição já fez algumas lives aí, ela acompanha a gente há algum tempo. Fez no Facebook, se eu não me engano. E vamos que vamos. Bom, decisão. Começar a fazer essa ativação cerebral. Outras técnicas que a gente vai passar para você aqui, que é para criar um estado emocional, que não dá tempo de passar hoje. Mas, Ronaldo, então, o que eu faço para começar a gravar já, ainda sem ter assistido essas próximas lives, que você vai ensinar a gente a entrar no estado emocional, se colocar no estado emocional, no estado fisiológico, usar a fisiologia. Tá? Primeiro, se preparar adequadamente. Então você vai ter que colocar assim, ó. Você vai falar daquilo que você já tem domínio. É lógico que
vai ter situações que você vai ser convidado e vai surgir assuntos que pode ser que você não tem domínio ainda totalmente. E eu vou te ensinar como você vai fazer isso, como técnicas de improvisação para você sair de uma situação dessa. Fica tranquilo. Mas o objetivo aqui agora é para você gravar um vídeo. E gravar um vídeo não vai ter improviso. Você vai gravar um vídeo lá, você achar que não ficou bom, você não posta, você faz de novo. Você pode editar, tirar aquela parte que não ficou tão boa, você pode refazer, você pode... Então, por isso que eu não vou aprofundar nesse momento, nisso agora. Mas para você gravar esse vídeo com confiança e não demorar 3 horas nisso, e se sentir confortável para falar e ir criando experiências positivas, é melhor que você opte para falar que é algo que você domine. As suas experiências de vida, algo que você se preparou bastante e consegue fazer analogias com as experiências que você já viveu, para conectar as pessoas através de histórias, de preferências histórias reais de superação, suas próprias histórias. Porque com isso, você fazendo os primeiros vídeos, ainda que você não poste, você está treinando ainda mais aquele assunto, ficando ainda melhor naquele assunto, porque a melhor forma de aprender e de mandar para sua memória de longo prazo, eu falo que eu sou especialista nessa parte de estudo, de técnicas de estudos também, é ensinando, praticando atividades de output, porque quando você está lendo, estudando, você está fazendo uma atividade de input. O que faz você nunca mais esquecer de certas coisas, ou mandar para sua memória de longo prazo, é você fazer uma atividade de output, ou seja, de externar aquilo. Tá? E quando você externa aquilo, gravando um vídeo, você está ficando melhor naquilo, e consequentemente você vai ganhar mais confiança para falar sobre aquele assunto e vai criando familiaridade com a câmera. Vai criando familiaridade com o seu celular, se você estiver fazendo no seu próprio celular. Percebeu? Você vai construindo, produzindo novas experiências que vão construir novos caminhos neurais no seu cérebro, construindo novas sinapses neurais, e você vai reforçando a sua autoimagem num aspecto positivo como orador. Ok? Se você achar que ficou bom, você posta, aí você vai começar a ter os primeiros feedbacks. Okay? Ponto. Terceiro passo. O quarto passo para hoje nessa live, para você começar a ir gravar, é parar de ser egoísta, de deixar o ego falar mais forte. Porque quando você fica muito com vergonha de pensar no que as pessoas vão falar, se vai ficar muito bom, se o seu vídeo vai bombar, se vai ter curtida, se não vai, se vai dar gente, você está mais preocupado consigo mesmo, mais preocupado com o seu ego, do que com a própria mensagem. Isso, ao invés de ajudar, aumenta a pressão e você fica ainda mais vergonhoso. Com medo preocupado em não errar, de não ser aceito, de ser reprovado, de receber um dislike, de receber uma crítica. Percebeu? Então, qual que é, aí, psicologicamente, o efeito positivo deste passo? É você se concentrar na mensagem que você quer levar ao outro. Não se trata de você, mas do outro, do seu público, da sua mensagem, de cumprir a sua missão, que é da sua missão de vida às vezes, que é levar transformação através da sua história, da sua experiência, do seu conhecimento para as pessoas. Tá? Então pensa nisso. Então não é sobre você. Você não tem que se preocupar. Porque com o tempo, você vai começar a atrair as pessoas que vão se identificar com essas mensagens. Porque você está se preocupando com elas, você está criando um rapport. No campo sistêmico, você vai começar a criar aí sinergia com essas pessoas. E vai ter críticas. E as críticas são boas.
Então, encare as críticas como algo que vai fazer com que você mude. Não são os elogios, eu falava isso para os meus sócios, eu falo isso para algumas pessoas quando eu começo a elogiar. Ó, feedback ele não pode ser apenas positivo, não são apenas os elogios que eu quero. Lógico que elogio é muito bem-vindo, você deve aceitar os elogios. Mas o que vai fazer você crescer são justamente as críticas. Às vezes, você está aí travado porque você não tem inimigo. Porque às vezes os seus amigos não têm coragem de dizer aquilo que você precisaria ouvir. Então pense nisso, às vezes a pessoa, o seu seguidor vai te dar um feedback que vai te ajudar. Então não se trata de você ser do outro. E se você tiver com uma intenção genuinamente focada no outro, então a dica é mude o foco. O quarto passo é mude o foco. Tire do seu ego e traga para o outro, para a mensagem. Ok? Quer dizer, faz total sentido. Mude o foco. Quando você for lá no seu vídeo, já pare por alguns instantes, você está gravando, para assim, não se trata de mim, se trata do que eu quero levar para as pessoas. Eu estou aqui bem intencionado. O foco é o outro. A mensagem vai para as pessoas. Quem tiver sintonizado comigo, vai pegar a mensagem. Críticas com relação à performance vai só vir para me ajudar a entregar a mensagem de melhor maneira, melhor ainda. Isso que você tem que ver. Né? Quando você começa a ter essa maturidade mental, essa mudança de mindset, você começa a ativar a sua identidade comunicativa, você encara então os feedbacks como a crítica como um feedback. Entendeu? E aí você vai deslanchar. São as críticas que vão te fazer crescer. Não são os elogios. Os elogios não faz. Aí eu vou te indicar um livro que não tem nada a ver com oratória, que é um livro que eu li há muito tempo atrás, que é do Rubem Alves, que chama assim, ó, Ostra feliz não produz pérolas. Quando você achar que é o máximo em qualquer campo da vida, você para de evoluir. Então, faz muito tempo que eu li o livro, mas que eu me lembro assim, a mensagem do livro é essa, ó, aquele sentimento de insatisfação, assim, não de ingratidão, de que você pode mais, que você tem algo a mais, você pode fazer algo maior, ele é benéfico, porque vai fazer com que você produza a sua pérola. Então, às vezes, aquela insatisfação que vai gerar, uma crítica que vai te gerar, vai ser transformar você numa ostra infeliz, entre aspas, que vai fazer você produzir pérolas, porque uma ostra feliz não produz pérolas. Esse livro é muito bom, ok? O quinto passo para a gente caminhar aqui para o final, a gente está chegando aí a 49 minutos de live, é que você tem que praticar. Nenhum campo de batalha, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Eu não lembro quem disse isso, essa frase não é minha, tá? Eu não consigo agora lembrar quem foi para honrar a origem. Quando você for fazer isso, gravar seus vídeos, procure sempre honrar a origem, né? O autor intelectual de alguma frase que você falou. Então, assim, pratique. Você vai ter que fazer. Como que você pode praticar às vezes? Comece com stories, comece com um vídeo que você vai mostrar apenas para algumas pessoas. Um vídeo que você vai publicar no seu YouTube e vai deixar lá como não listado e vai mandar o link para algumas pessoas e você vai pedir para elas assim, ó, me critique, por favor. Esqueça que você é meu amigo ou minha amiga e, desculpa a palavra, desça o cacete em mim aí. O que eu devo melhorar na minha performance? Tá? Mas você tem que gravar os primeiros vídeos. O feito, aí já está aí é uma frase que já nem se conhece mais a autoria, tá? Caiu aí no, como é que se diz, quando cai no senso comum, o feito é melhor que o perfeito. Não que você não tenha que buscar excelência, você tem que estar sempre buscando excelência, melhorar cada vez mais. Mas a perfeição, ela não existe, ela só vai existir no plano divino. Você tem que buscar a excelência. Então, o feito é melhor que o perfeito. Tá? Então, eu espero que eu já esteja respondendo a sua pergunta, viu, Carol, que você fez aí no YouTube, né? Que ela colocou assim logo no início. Afinal,
Qual o ponto de partida para que eu possa eliminar a vergonha e conseguir gravar o vídeo? O ponto de partida é a decisão. O ponto de partida é a decisão. Se você não decidir mudar, você sempre vai ficar escondido nos benefícios da não ação. Ok? Por quê? Qual é o benefício, Ronaldo? O benefício é que se eu não gravo um vídeo, não posto, ninguém vai ver, ninguém vai rir de mim, você não vai correr, você fica preso a essa ilusão, esse benefício é ilusório, vai ficar preso a essa ilusão, mas não vai progredir. A médio prazo e longo prazo você vai se sentir ainda mais frustrado. Então o primeiro passo é a decisão. O segundo passo é começar a se enxergar nisso, começar a criar a imagem mental. Por quê? Porque nosso cérebro ele trabalha por imagens mentais. Quando você começa a mentalizar, fazer essa ativação mental que a gente vai fazer nas próximas lives, tá? A gente vai fazer isso ao vivo aqui, essa ativação cerebral. Você começa a mentalizar isso, você vai criando mensagens por sugestão, né? A autossugestão é um passo importante, e isso tem a ver com esse segundo passo. E aí você começa a se ver, você sabe, ele não sabe o que é real, o que é imaginário, ele começa a acreditar que você, sim, é uma pessoa comunicativa. Você, sim, tem muito a entregar. Você, sim, é uma pessoa que vai ajudar outras pessoas. E isso reforça a sua autoimagem no aspecto positivo. E aí, você pediu uma, estou colocando outros na sequência que a gente trabalhou para fazer uma síntese para a gente caminhar para o final. Buscar falar sobre algo que você domina no início, totalmente. Tá? Lógico que a gente vai trabalhar técnicas de improvisação, de como sair de uma pergunta que você não sabe com elegância. A pessoa perguntou e você não sabe responder. Como você vai fazer isso sem perder a pose? Vamos falar sobre isso, né? É lógico que isso não vai acontecer num vídeo, porque no vídeo você pode editar, não vai ter improviso, mas você também vai fazer lives para prosperar no digital. Isso pode acontecer se você abrir para perguntas, ok? Aí é o quarto passo, então depois a gente colocou de decisão, imagem mental, falar sobre o que você domina, praticar, pedir feedbacks, porque nenhum plano... Desculpa, o quarto é mudar o foco, ou seja, não se trata de você quando você está muito centrado no medo de falhar, é porque você está no ego, você é mais preocupado com os outros, e ao invés de te ajudar, isso aumenta a pressão sobre você, e aí você sai do estado de recursos e fica ainda mais travado e não consegue gravar o vídeo, ou demora 2 horas para gravar um vídeo, e aí no fim você acha que não está bom, sequer consegue postar, ok? E o quinto passo, então, seria a prática, mas a prática com método, a prática inteligente, a prática que você vai gravar para treinar, para se familiarizar com, com a câmera do seu celular, com a pessoa que está gravando para você, se for o caso, e você ir criando experiências, e você subir, fazer o upload desse vídeo no YouTube e não deixar como não listado e mandar para algumas pessoas, e você pedir para essas pessoas serem rígidas com você, mas você tem que se preparar primeiro emocionalmente para não sucumbir diante dessas críticas. Você tem que estar preparado para isso, né? Porque você vai pedir, você vai levar, e você tem que internalizar isso como um feedback para você melhorar. Como que você faz isso? Pensando que não é com os elogios que você vai crescer. Ninguém cresce com um elogio, ninguém cresce com a crítica. Que você vai mexer no seu brilho e você vai tentar melhorar cada vez mais, tá? E aí vem essa situação para você lidar com isso, essa sensação de insatisfação, o livro que eu indiquei, Ostra Feliz não produz pérolas. Então você tem que ficar inconformado mais para você produzir as suas pérolas. E cada vídeo que você produzir, cada live, vai ser uma pérola na vida das pessoas. E aquelas que te criticarem de forma pejorativa, que não for um feedback legal, você pensa assim, ó, pérolas aos porcos, como está na Bíblia, né? Então você vai direcionar. É bom que essas pessoas vão embora. Para que jogar pérolas aos porcos? Então não se preocupa com quem vai embora. O importante é que é o outro que está aqui, que sintonizou com a sua mensagem. Porque muitas pessoas, quando que você vai falar, já está aí em algum lugar, nos livros, muitas coisas, fora a parte da sua experiência de vida.
mas muitas pessoas vão querer ouvir, aprender com você, por causa da sua energia, porque elas vão simpatizar mais com você, vendo a sua intenção, ok? Para hoje, são esses 5 passos, tá, Carol? Ela colocou aqui, deu um obrigado, então acho que eu consegui responder a contento. Nas próximas lives, que a gente vai fazer toda semana, na terça e na quarta-feira que vem, nós vamos falar de outros assuntos relacionados com isso. Se ficou alguma dúvida relacionada a como perder a vergonha, ou uma situação que você enfrentou e não conseguiu colocar em prática, ou você quer sugerir um tema, mande aí no direct, no Instagram, ou coloque aí pra gente no YouTube. A gente vai ter imenso prazer em gravar um vídeo ou fazer uma live específica para isso, ok? Se tiver alguma pergunta, manda aí. Lá a Lê falou que bateu para mim. Obrigado, Lê. Acenou. Uma mensagem final que eu queria deixar para a gente encerrar aqui essa live é: se você não começar, então não tenha vergonha de começar pequeno. Não tenha vergonha de começar pequeno, porque não é vergonhoso começar pequeno. Vergonhoso, naquele sentido que a gente falou lá no início, nesse caso de se sentir mal com um ato que você reprovou, não é vergonha de falar em público. Vergonhoso é não começar quando você tem muita coisa para dar. Quando você tem muita coisa para fazer pelas pessoas. Quando você pode, às vezes, salvar vidas através da sua mensagem na internet. Quando você pode, às vezes, transformar a vida, algo que você falou, que vai tocar o coração da pessoa e vai fazer com que ela mude e comece a agir diferente. Às vezes a sua história pode conectar com outra pessoa, a sua história de superação vai conectar e fazer uma diferença enorme na vida de outras pessoas. Então, não tenha vergonha de começar pequeno, porque não é vergonhoso começar pequeno. Vergonhoso é não começar. Ok? Forte abraço. Se você está aí, chegou até o final aqui, quiser tirar um print aí, fazer um stories, você ainda não consegue fazer, eu vou fazer um vídeo só de como você te dá uma estrutura para gravar um vídeo e te dá uma estrutura para fazer um stories. Tira um print aí dessa nosso. Vou tirar aqui também para depois fazer um stories. Deixa eu tirar aqui, aproveitar no Instagram. Aqui tá salvo. Manda uma mensagem no direct, tá? Pra gente ir trocando ideia para perceber quais são as suas necessidades. Porque não se trata de mim. Eu já superei a vergonha. Se trata de você. Eu quero que você leve a sua mensagem para outras pessoas. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje. Estamos juntos até o final. Vamos nessa jornada que está apenas começando. Vamos para você se tornar um sem vergonha digital e prosperar no digital como outras pessoas estão fazendo, gravando vídeo, fazendo a diferença na vida das pessoas. Tá bom? Um forte e intenso abraço e até a próxima live. Ou nos vemos aí nos vídeos, nos comentários dos vídeos ou nos stories. Um abraço para você do YouTube. Fica com Deus.